Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Não Ficará Pedra sobre Pedra. O texto que serve como base é Marcos capítulo 13, versos 1 a 13, que vai dizer especificamente o seguinte: Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Respondeu Jesus: Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual sinal haverá de que tudo estará prestes a se cumprir. E aí então o texto vai continuar aqui. Esse texto aqui é um texto realmente bem interessante. Eu quero que você pense sobre a estrutura do templo. Ontem falamos um pouco a respeito dela, de todo o processo. Aquilo que poderíamos até chamar de os três templos que tomaram conta da colina de Ofel. O primeiro, o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel e finalmente, depois da reforma, o templo de Herodes, que era o templo da época de Jesus Cristo. Um templo realmente magnificente. Flávio Joséfo, historiador judeu, na sua obra Antiguidades, ele menciona que só no pórtico do templo do lado sul haviam 162 pilastras ou pilares feitos de pedra maciça. Cada pilar como esse, dos 162 pilares, para ser abraçado precisaria de 3 homens de mãos dadas. A estrutura era realmente para encher os olhos. Os discípulos de Jesus, quando estavam saindo do templo, depois do episódio que vimos na lição de ontem, quando aquela mulher viúva havia dado um quadrante como oferta e Jesus a havia elogiado, eles agora estão saindo do templo. Provavelmente estão saindo também pela porta sul. Enquanto estão saindo, eles provavelmente veem exatamente esses 162 pilares. E eles vão olhar agora para Jesus e dizer: Senhor, olha que pedras maravilhosas. E Jesus vai fazer uma declaração que literalmente desmoronou a visão que eles tinham a respeito do templo. E Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Bom, se você parar para poder pensar na visão que eles tinham a respeito do templo, quando o templo foi construído, o templo de Salomão foi construído, ele foi construído para que aquele pudesse ser o local onde Deus moraria com o seu povo. Quando ainda o santuário, que era aquela tenda, havia sido construído por Moisés, ainda lá na Península do Sinai, e depois os acompanhou, quando eles chegaram na terra de Canaã e a tomaram, eles acabaram levando essa tenda inicialmente para Gilgal e depois levaram para Siló, que se tornou a própria morada do profeta Samuel. Posteriormente, ela foi levada de um lugar para outro dentro do território, até que finalmente Salomão construiu o templo e então a arca foi levada para dentro do lugar santíssimo do templo de Jerusalém, o templo de Salomão. É bem verdade que quando Babilônia invadiu Jerusalém, Jeremias e alguns dos seus colaboradores removeram a arca da aliança de dentro do lugar santíssimo e a esconderam numa caverna, não sabemos aonde, até hoje ela não foi encontrada. Já no templo de Zorobabel, no local onde deveria estar a arca, havia apenas uma pedra, lembrando agora o vazio que estava ali dentro. Eles não substituíram a arca da aliança, até porque a arca da aliança representava o trono de Deus. Na base da arca, que era uma caixa de madeira recoberta de ouro, haviam algumas coisas. Havia a vara de Arão que havia florescido, um pote com uma quantidade de maná, e havia também as 2 tábuas, que eram chamadas de as tábuas com os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. Bom, quando você olha para isso, e a parte de cima havia uma tampa que era chamada de propiciatório, com 2 anjos feitos de ouro, um de frente para o outro, e entre eles havia um brilho sobrenatural, que era chamado de o Shekinah. Era a presença manifesta de Deus com o seu povo. Então, o templo de Jerusalém representava para os judeus a presença de Deus.
Eles se lembravam do que Deus havia dito a Moisés quando deu ordem para que a tenda fosse construída, o santuário fosse construído. Ele disse: me farão um santuário para que eu habite no meio do meu povo. A ideia era Deus morando com o seu povo. Quando Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser derribado, os discípulos entenderam: peraí, se Deus vai sair daqui, significa que o mundo vai acabar. Não tem outra explicação para isso. Eles vão ligar a palavra de Jesus à destruição do mundo. Eles vão sair da estrutura do templo, eles estão seguindo na direção do Monte das Oliveiras. E quando eles chegam no Monte das Oliveiras, Ellen White vai falar sobre isso. Eles estão assentados agora de frente para o templo. O sol está se pondo, os últimos raios do sol incidem sobre aquele mármore branco, tudo reluz naquele mesmo complexo. E os discípulos agora não são todos, mas ali você encontra Pedro, André, Tiago e João, que estão mais perto de Jesus. E eles perguntam: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles ainda estão pensando no quê? Na destruição do templo. Jesus vai gastar um tempo significativo falando a respeito da destruição do templo, de sinais da destruição do templo, mas vai falar também, principalmente, dos sinais que antecederiam a sua vinda. Em misericórdia, Jesus não explicou que uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa, que eles estavam falando de eventos separados. Há inclusive aqui um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, do livro Deserto às Nações, na página 503, que explica um pouco isso. O texto diz: quando a atenção de Cristo foi levada à magnificência do templo, que pensamentos não expressos devem ter passado pela mente daquele rejeitado? A visão que tinha perante si era realmente bela, mas ele diz com tristeza: eu vejo tudo isso. Os edifícios são realmente maravilhosos. Vocês apontam para essas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis, mas escutem as minhas palavras. Virá o dia em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É realmente tremendo. E Jesus, ao falar a respeito daquilo que aconteceria, ele vai falar da implantação da igreja, ele vai mencionar as perseguições que os discípulos enfrentariam quando eles começassem a pregar o evangelho, que os seus próprios patrícios, os líderes religiosos do povo, que o perseguiriam e o matariam, também tentariam matá-los, e que alguns deles seriam martirizados por ordens deles, que eles passariam por todo tipo de provações e dificuldades. Você imagina, para o coração de Cristo, vendo diante de si todas essas cenas, como seu coração deve ter ficado partido. Ao mesmo tempo, quando olho para essa cena e leio as palavras do texto de Marcos capítulo 13, eu também penso na esperança que Cristo Jesus deve ter sentido quando, ao olhar para o final, para o último grande quadro, ele visualizou que essa mesma igreja que seria plantada pelos apóstolos embaixo de tanta perseguição, ela chegaria a um momento em que ela alcançaria a vitória final, que ela venceria no poder de Deus as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E que o próprio Cristo, ele mesmo, desceria do céu com seus milhares de anjos para poder buscar cada um daqueles que se entregassem a ele. Imagino que essa experiência encheu também o coração de Jesus Cristo. E essa esperança deve, de alguma forma, tocar o nosso coração e fazer com que tenhamos a expectativa desse breve retorno de Jesus. E que essa expectativa nos dê forças para enfrentarmos os desafios do dia a dia. Cada vez que perseguições, dificuldades se abaterem sobre nós, devemos fazer como os discípulos fizeram algum tempo mais tarde. Eles olhavam para frente e eles sabiam que toda aquela situação passaria e que Jesus Cristo voltaria para colocar um ponto final na dor, no sofrimento e também na morte. Essa expectativa fez com que eles permanecessem fiéis até o final. Por isso, algum tempo mais tarde, João, um dos apóstolos que haviam feito essa pergunta a Jesus, chegou a escrever: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Palavras que ele ouviu dos próprios lábios de Jesus e imortalizou no livro do Apocalipse. Eu espero que essa seja a esperança que mantenha você firme nos caminhos do Senhor, mesmo que nesse momento você esteja enfrentando dificuldades e problemas. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, pedindo que nos abençoes
e nos ajude a permanecer nos teus caminhos, mesmo que a jornada seja difícil, olhando para o final com esperança, quando Cristo Jesus voltará e abrirá os portões da Nova Jerusalém e garantirá a entrada de cada um de nós ali. Até lá, nos mantém firmes em Ti. Colocamos diante do Senhor também cada pedido que os nossos amigos e irmãos têm e que esses pedidos possam alcançar o Teu coração, Pai, e que alcancemos verdadeiros milagres através do Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?